Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, do canal Gisele Naves, e nesse vídeo vou fazer um comentário sobre a prova da Unisa, que é a Universidade de Santo Amaro, processo seletivo do segundo semestre de 2025. Esse vídeo contempla a prova toda, as 4 questões estão aqui. E eu vou deixar o meu comentário já logo no começo desse vídeo, porque acho que vale a pena eu fazer esse comentário agora no começo, antes de você fazer as questões. A Unesp lançou um monte de prova agora no meio do ano de 2025 e ela sempre faz isso. É só a primeira vez que eu estou fazendo a gravação da resolução das questões aqui nesse canal, para você que me acompanha. Inclusive, se você ainda não me segue, se inscreve no canal. Estou resolvendo todas as provas, o máximo possível de provas, que acontecerão agora no meio do ano. E isso pode ajudar você nos seus estudos, e é isso que eu quero falar. Fazer provas que aconteceram agora no meio do ano é muito bom. É uma revisão excelente, é um simulado, é um treino para você. E essa prova também é um treino, só que eu quero fazer uma observação, eu quero chamar a atenção para você para uma das questões. Eu não vou passar o vídeo da questão aqui agora, porque senão atrapalha você que ainda não viu as questões. Moçada, essa também é uma excelente prova para você fazer como revisão. Se eu tivesse que fazer uma recomendação, eu pediria só para você não fazer uma delas que não saiu nada oficial, mas eu tenho a impressão que talvez tenha tido algum erro de digitação ali na questão. Inclusive, durante a resolução da questão, eu comento com vocês. Então, vou dizer assim, ó, moçada, é uma excelente prova para você fazer revisão, em especial a questão número 4. Ela aborda o tema, bom, vou dar spoiler agora, hein? Ela aborda o tema radioatividade e esse assunto parece que vai aparecer nas provas desse ano. Bom, se você está precisando de questões para treinar essa prova, faça essa prova sim. Tem uma questão aí que eu tô achando que está meio problemática. Bom, mas a vida é assim, né? Ela sempre tem problema, assim como as questões, de vez em quando elas trazem problemas. Mas é uma boa prova para retomar assuntos importantes da química. Bom, fiquem agora com a prova completa. Vamos resolver a questão número 1. O enunciado nos trouxe. Termite é um tipo de reação de oxirredução entre um metal e um óxido metálico que, após aquecida e iniciada, libera muito calor. Um dos seus usos é a soldagem de peças metálicas, como trilhos de trem. A reação mais conhecida nesse tipo é a de alumínio metálico e óxido de ferro terceiro, conforme mostrado pela equação balanceada a seguir. A equação está aqui, você tem a letra M e a letra Y e a pergunta. E a pergunta A. Apresente os valores de M e Y para que essa equação esteja balanceada. Para essa questão, vou destacar aqui esse número 1, o número 2, a letra M e o número 1, eles são números do balanceamento. São números que nós podemos chamar de coeficiente estequiométrico. E esse número que eu vou agora passar o lápis vermelho aqui, nós chamamos de índice. Um dos índices nós precisamos descobrir. Então, para balancear, você coloca coeficiente, que multiplica o índice, e acerta o total de átomos antes e depois da flecha, ou seja, nos reagentes e nos produtos. Se você quiser dica de como faz balanceamento por tentativas, vou deixar um vídeo aqui que você pode encontrar uma sequência de resolução de questões, uma aula para você treinar balanceamento. Aqui, para resolvermos a questão, vou balancear a equação todinha. Olha, a quantidade de ferro é 1 vezes 2. Então, para que sejam 2 ferros, M vale 2. Já vem aqui e já marca, M é 2. Para balancear o oxigênio, esse 1 que está aqui, multiplica o 3 do índice. Então, o 1 que está aqui vai multiplicar o Y igual a 3. E aí, então, esta equação está completamente balanceada. No item B, qual espécie oxidante dessa reação? E qual é o único elemento químico que não tem o seu NOx, ou o seu número de oxidação alterado? Para a gente resolver isso, eu tenho que achar o NOx de todas as espécies químicas. Vou achar o NOx aqui embaixo. O oxigênio tem NOx menos 2. A gente sobe fazendo vezes, menos 2 vezes 3, menos 6 para o oxigênio. Então, o total do ferro é mais 6, dividido por 2, que tem 2 aqui, dá mais 3. O alumínio, substância simples, tem NOx 0. O ferro, substância simples, tem NOx 0. Aqui, o oxigênio, menos 2, vezes 3, menos 6. Então, aqui mais 6. Mais 6 por 2, o alumínio mais 3. Então, vamos dar uma olhada em como foi a variação de NOx. Se a gente olhar o alumínio, olha, veio de 0 para mais 3.
aumentou o NOx, aconteceu uma oxidação. A espécie que sofre oxidação nós chamamos de redutor. Também teve o NOx alterado o ferro, que saiu de +3 para 0. O que aconteceu aqui foi uma redução. A espécie química que sofre redução nós chamamos de oxidante. E aí a pergunta é: qual a espécie química oxidante? Você vai responder a substância toda. O óxido de ferro terceiro, que é o que está aqui. E ainda na B, qual é o único elemento químico que não tem o seu número de oxidação alterado? Não tem o seu número de NOx alterado, o elemento oxigênio. Observa, o oxigênio tinha NOx -2 e permaneceu -2. E se você já está acompanhando essa playlist, você já sabe, mas se não, você sabe que você tem que vir aqui no campo de resolução a respostas e montar a sua resposta e entregar para a banca tudo arrumadinho, bonitinho, respondido, porque eles só vão ler essa parte da sua resolução. Então aqui o que eu fiz com vocês foi orientar sobre o que é que você deve falar. Lá você monta a sua resposta muito bem organizada. E se você tem interesse em assistir mais vídeos com resoluções de provas de químicas da VUNESP, se inscreve no canal. Estou liberando várias resoluções ao longo das semanas até a época que acontecer a prova da Unesp e da FAMERP, e da FAMEMA e da FAMECA. A questão número 2 nos trouxe: a lignina é uma macromolécula que compõe a parede celular de plantas. As figuras a seguir mostram a constituição dessa macromolécula e de seus 3 monômeros precursores, em que o monômero 1 possui R1 igual a R2, que é igual ao hidrogênio. O monômero 2 possui R1 hidrogênio, R2 oxigênio com CH3. E o monômero 3 possui R1 igual ao R2 e ambos iguais a oxigênio mais CH3. Você tem aqui na esquerda do vídeo a lignina e na direita do vídeo a base dos monômeros. Aqui o R1, aqui o R2, que a gente vai substituir ou por 2 hidrogênios no monômero 1, ou por hidrogênio e OCH3, no caso do monômero 2, ou por 2 substituintes OCH3, como no monômero 3. O texto ainda nos diz: o processo Kraft, muito usado no Brasil para processamento da celulose durante a fabricação do papel, inclui o tratamento da madeira com uma solução aquosa contendo, entre outros componentes, hidróxido de sódio concentrado. Esse hidróxido de sódio reage com grupos hidroxilas da lignina, tornando-a aniônica e mais solúvel em água, liberando a celulose para o processamento. Item A. Qual dos monômeros formados da lignina, o 1, o 2 ou 3, apresenta a maior massa molar? R1 e R2 podem ser, para o monômero 1, hidrogênio, o que torna a massa além dessa base mínima, mais 2 hidrogênios, ou o monômero pode ser o 2, que aí, além dessa massa mínima, que é comum na outra substância, vai ter um hidrogênio e essa outra estrutura, o que tem uma massa um pouco maior, porque tem o oxigênio CH3, ou por fim, se o seu monômero for o monômero 3, aí tem 2 estruturas dessa. Então a pergunta é clara: qual dos monômeros tem maior massa? A maior massa é do monômero 3, porque essa estrutura OCH3 tem uma massa maior do que as outras massas sugeridas. Então, primeira parte, item A, qual monômero tem maior massa? O monômero 3. Ainda na A, qual é o nome dado à função orgânica circulada na parte terminal da cadeia carbônica desse monômero? Quer dizer, esse OH que está aqui, essa hidroxila, está ligada aqui, ó, em um carbono saturado. Lembra? Toda vez que você tiver hidroxila ligada em carbono saturado, você tem um álcool. Se você quiser um vídeo para te lembrar como que é um álcool, vou deixar uma indicação aqui para você. E, então, o gabarito é o monômero 3 e álcool. Ótimo, vamos para o item B. O item B nos disse: qual é o tipo de interação apresentada pela linha cinza tracejada? Essa aqui, ó, que é uma linha tracejada, que ocorre entre os monômeros da estrutura da lignina. Então, para a gente saber qual é a interação, tipo de interação, vamos lembrar quais são as 3 que você precisa saber. Tem o dipolo induzido, que é entre moléculas apolares.
Tem o dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, que é entre moléculas polares, mas não muito polares. E tem a ligação de hidrogênio, que é a ligação entre o hidrogênio e um átomo muito eletronegativo. Então, lembra como que é ligação de hidrogênio? Eu falo assim para os meus alunos, tem que ser H ligado em FON e virado para FON. Então, aqui neste caso é exatamente o que acontece. Olha bem para esse hidrogênio que eu estou grifando. Ele está ligado em oxigênio e está virado, eletricamente atraído pelo oxigênio de uma outra molécula. Então, a primeira parte do item A força intermolecular ou o tipo de interação, nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, aqui eu abreviei e lá na sua resposta você não pode abreviar, você coloca a resposta completa. A interação é do tipo ligação de hidrogênio. E agora, no item B, qual o tipo de interação intermolecular que ocorrerá entre a lignina, após tratada com NaOH concentrado, e água? Quando você volta na leitura do texto, olha essa informação. O hidróxido de sódio concentrado torna a lignina aniônica, quer dizer que ela se transforma em um íon, quer dizer que ela se transforma em um ânion, mais especificamente um ânion. E aí a pergunta é, qual é a interação entre esse ânion, que ele te avisa que vai formar, e a água? Então, a interação que acontece entre um íon e a água, que nós guardamos que ela é um dipolo, a interação nós chamamos interação do tipo íon-dipolo. O íon dá a informação de que a lignina ficou aniônica. Aniônica quer dizer que ela virou íon. Quem que está aniônica mesmo? A lignina. E você lembra por quê? Por conta do tratamento com a soda cáustica, como foi avisado no texto. A interação entre a lignina aniônica e a água é uma interação do tipo íon-dipolo. Essa foi a resolução da questão número 2. A questão número 3 nos trouxe o etanol, 70 graus INPM, composto de 70% em massa de etanol e o restante água, é muito usado para a desinfecção de superfícies. Para evitar acidentes, em 2024, sua venda em supermercados foi suspensa, podendo ser comprado apenas em fornecedores especializados. Para uso em limpezas em geral, o produto disponível é o etanol 46 INPM, ou seja, 46% em massa de etanol. Os dois produtos podem ser encontrados em embalagens de 5 litros, cuja massa foi calculada em função da densidade por meio da equação. Densidade é massa sobre volume. E aí você tem uma tabela mostrando o etanol 46 INPM, qual que é a massa dele no volume de 5 litros, e o etanol 70 INPM, a massa dele, 4,3 kg em 5 litros. Letra A. Calcule a densidade em quilo por litro da solução de etanol 46 graus de NPM. Então, vamos a essa parte da nossa resolução do item A. Consultando a tabela, a gente vê que esse produto que está aqui, essa é a massa dele. Então, sabendo que densidade é massa sobre volume e que a massa é de 4,5 quilos e o volume é de 5 litros, olha essa informação aqui, nessa temperatura de 25 graus, 4,5 por 5 vai nos dar 0,9 quilogramas por litro. Esse é o primeiro passo dessa questão. Resolvemos a densidade dessa solução. Ainda no item A, a pergunta: o que acontecerá com a densidade dessa solução se ela, partindo da temperatura ambiente, for resfriada? Para a gente responder esse item A ainda, o que a gente tem que entender? Quando você resfria, você abaixa a temperatura. E o normal para a maioria das substâncias é, quando abaixa a temperatura, as partículas ficam mais comprimidas, mais próximas uma da outra. Isso quer dizer que o abaixar da temperatura diminui o volume que a matéria ocupa. Poxa, sabendo que a fórmula da densidade, inclusive a questão nos deu, é massa sobre volume. Quando você abaixa a temperatura, diminui o volume, a massa não muda, e se diminui o volume, olha o que acontece, aumenta a densidade. Então, na sua resposta, o que acontece com a densidade? Bom, a densidade vai aumentar quando você diminuir a temperatura. Isso porque o diminuir da temperatura diminui o volume. E se você diminuir o volume, você aumenta a densidade.
E agora a gente vai para o item B dessa questão. Calcule a massa em quilogramas de etanol puro que deve ser completada com água para compor os 4,5 quilogramas do etanol 70 ILPM. Moçada, para responder essa questão, eu vou chamar a atenção de você no seguinte detalhe. A gente está vendo que o etanol 70, ele na verdade tem 4,3 quilos e não 4,5, como está dito nessa pergunta. Quando eu olho para o espelho de prova, para a resposta apresentada, eles usam os 4,3, eles fazem o cálculo com esses 4,3, como se aqui tivesse acontecido um erro de digitação. Então, eu vou fazer segundo o gabarito, sabendo que, então, como você faria lá na hora da prova? Eu anotaria algo assim, ó. O etanol 70 tem massa de 4,3 quilos, como observado na tabela, apesar de ele ter ditado esse 4,5 aqui. Vou fazer o cálculo agora, ó. 4,3 quilos é a massa dessa, desprezando a massa da embalagem, né? É a massa dessa amostra de etanol, é tudo que eu tenho. E desses 100%, 70% é a massa do etanol. A gente vai fazer conta aqui, vai achar que essa massa é 4,3, que multiplica 70 dividido por 100. Vou melhorar essa vírgula aqui. Então, 4,3 vezes 70 dividido por 100. Feito o cálculo, a gente chega em 3,0,1 quilogramas do etanol, que é, inclusive, o gabarito esperado, que está lá no espelho de prova. Só essa observação, tá? Aqui na pergunta 4,5, na tabela 4,3, no gabarito oficial 4,3, então a gente pegou o que está o certo aqui na nossa tabela. Ainda não entendi. Essa embalagem de 5 litros de etanol 70 custa, em um fornecedor, R$ 51. Desconsidere o preço da água, qual o valor pago por cada 1 quilo de etanol nessa embalagem. Então, olha, nesses 4,3 quilos de produto todo, apenas 3,01 quilos é de etanol. Então, quando você paga, porque você vai desprezar o preço da água, esses 3,01 quilos é o que a questão falou para a gente, custa R$ 51. Então, a questão quer saber agora qual é o preço de cada 1 quilo de etanol. Então, vou multiplicar em cruz, vou chegar em 51, que multiplica 1 dá 51, 3,01, que multiplica o x, igual a 51 vezes o 1, isolando esse x igual a 51, dividido por 3,01. Feito esse cálculo, chegamos em 16,9 aproximadamente, R$16,90 é o preço de cada quilo nessa embalagem. Acho que essa questão ela deu uma prejudicada nos candidatos, porque ela apresenta esse número, na tabela é outro valor, o gabarito oficial é o da tabela, então isso deve ter deixado a maior parte dos estudantes bem chateados com o gabarito. Bom, o que eu posso dizer para você é, faça uma resposta, às vezes o corretor vê a lógica que você aplicou. Aqui nesse canal, eu não tenho que ficar defendendo a prova ou o estudante, eu estou tentando te mostrar o que você pode fazer. Como o gabarito oficial apresenta esses valores, estou te explicando por que usa esses valores e provavelmente o que deve ter acontecido na cabeça do autor da questão, ou do corretor da questão na hora que ele fez essa informação. Questão número 4. O enunciado nos trouxe rosuvastatina, já começa com um nomezinho de remédio difícil aqui, né? Cálcica é um fármaco muito usado para o controle de colesterol e prevenção de doenças cardiovasculares. Nessa formulação comercial, o fármaco se encontra na forma aniônica associada ao íon cálcio 2+. O tempo de meia-vida desse fármaco, ou seja, o tempo necessário no organismo para que a quantidade se reduza pela metade, é de aproximadamente 20 horas. Vou deixar essa informação destacada. Está aqui o fármaco, item A. Quantos elétrons o íon cálcio possui no total? Moçada, daqui você tem que vir na tabela periódica, e ela está aqui no final da prova. O número atômico do cálcio, ó, o cálcio está aqui, vou fazer ela torta mesmo. Está aqui o cálcio, o número atômico do cálcio é 20. Só treinar essa história de número de prótons, número de elétrons.
Se o número atômico do cálcio é 20, moçada, quer dizer que o átomo de cálcio tem o número atômico 20, o número de prótons 20 e o número de elétrons também 20. Esse é o átomo de cálcio. A pergunta não foi sobre ele, a pergunta é sobre o cátion. O que é cátion? O cátion é uma espécie química que perdeu elétrons. Então, ó, cálcio 2+, esse íon, ele perdeu 2 elétrons. Então, observa, o número atômico continua 20. O número de prótons continua 20. Só que o número de elétrons mudou. Quantos elétrons ele tem no total? 18 elétrons. Então, sua resposta é só isso aqui, ó. Quantos elétrons o íon cálcio tem? 18 elétrons. Essa anotação anterior eu usei para te explicar, mas a resposta é 18 elétrons. Agora, ainda na A. Qual a reação molar entre o cátion, cálcio 2+, e o ânion, rosuvastatina? Moçada, a gente está vendo que o cálcio tem 2 cargas positivas. O ânion, rosuvastatina, tem uma carga, ó, é difícil de achar. Tá aqui, ó, é uma carga -1. Então, eu vou empacotar tudo isso aqui, vou resumir, vou escrever Ros. A gente sabe que isso não existe, é só uma simplificação. Ros é -1. E o cálcio, ó, o cálcio é +2. Na hora de montar a fórmula disso, ficaria um cálcio, né? Você faz o escorregador, escorregou 2, ficou assim. O que isso aqui me mostra? Que a cada 1 cálcio precisa de 2 rosuvastatina. Então, pergunta, qual é a relação molar? Eu responderia assim, ó, a cada 1 cálcio 2+, 2, aí eu escreveria o nome na resposta, hein? Rosuvastatina -1. Fechamos o item A. Agora, vou trocar a caneta para o item B. Considere que um indivíduo adulto tenha 4 miligramas do fármaco em sua corrente sanguínea no tempo 0. Construa nos eixos disponíveis no campo de resposta um gráfico de quantidade do fármaco por tempo para 60 horas. A gente só vai pensar o que significa essas 60 horas diante de uma meia-vida de 20 horas. Começamos com 4 miligramas. A metade de 4 miligramas é 2 miligramas e o tempo decorrido aqui foi de 20 horas, que é uma meia-vida. Mais metade de 2 miligramas vai dar 1 miligrama. Demorou meia vida, 20 horas, e ainda não completou 60 horas que a questão me pediu. A metade de 1 miligrama, meio miligrama, passou 20 horas, e é isso que eu tenho que representar aqui na folha de respostas. Então, eu até sugiro que você faça a consulta dessa informação. Ó. No tempo 0, 4 miligramas. Então, você vem aqui e marca, ó. Tempo 0, 4 miligramas, faz um pontinho aqui. No tempo 20 horas, que é o tempo de meia vida, vem a metade, ó. 2 miligramas. No tempo 40 horas, 1 miligrama. No tempo 60 horas, meio miligrama. E aí, na hora que você for construir seu gráfico, você tem que se esforçar para fazer um gráfico bonito. Vou aumentar a espessura aqui da minha caneta para facilitar um pouco a minha vida. Não é a primeira vez que a prova da Unesp pediu para a gente construir gráfico. Fica bem focado, parece que esse foi um assunto que a Unesp quis fazer. Então, assim vai ficar o seu gráfico. Bem importante você destacar os pontos, tá? Como eu destaquei, eles acabaram sumindo aqui por conta da espessura que eu acabei utilizando aqui da caneta. Então, aqui os pontos marcados, os pontos que eu previamente fiz os cálculos aqui para ele. Agora, eu vou voltar ao normal para a espessura da minha caneta e resolver o restante do nosso item B. Calcule o tempo em horas a partir do qual a concentração do fármaco no organismo será menor do que 0,125 miligramas. Então, é só continuar o decaimento, não sabe? Metade desse meio miligrama, 0,25 miligramas, e foram mais 20 horas. Faz mais um decaimento, a metade 0,25, 0,125 miligramas, e desse para esse, mais 20 horas. E para você responder essa questão agora, sobre o tempo, você junta os tempos totais que foram acontecendo. 20 vezes 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 100 horas. É até engraçado falar 100 horas, né? 100 horas até chegar nessa massa. Então, você vem aqui no campo de resposta e marca 100 horas totais. Parece que não tem como não perder a piada, né? 100 horas, número 100. 100 horas.
Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão, uma questão bem legal, bem bacana, ótima de estudo. Pessoal, agora é a parte final do vídeo. Espero que você tenha chegado até essa parte do vídeo e deixa um comentário aqui o que você achou da prova toda e o que você achou dessa questão número 3. E se você encontrou alguma informação, algum comentário sobre o que é que de fato aconteceu aqui, deixa um comentário aqui. Eu não recebi nenhuma informação, eu não estou sabendo o que é que aconteceu com essa questão. Bom, mas olha, a questão, como eu disse para vocês no começo do vídeo, né? A 4 é muito bonita e ela aborda a construção de gráfico e olha, não é a primeira vez que eu estou fazendo gráfico aqui com vocês. Acho que radioatividade é tema certo, construção de gráfico pode aparecer para vocês. Bom, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Quem sabe o ano que vem eu não reservo uma das minhas manhãs só para gravar vídeos para o canal do YouTube. Seria muito bom para mim, para minha vida pessoal e profissional. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!